A tecnologia é uma das principais forças que moldaram e continuam moldando o mundo em que vivemos. Desde a invenção do antigo e praticamente esquecido telégrafo até o início da era da inteligência artificial em que estamos, inovações tecnológicas transformam empresas, comunicação e tudo o que conhecemos. Ao longo da história, houve muitas pessoas notáveis que fizeram contribuições significativas para o campo da tecnologia, mudando o curso da história para sempre. E caso não tenha sido suficiente para mudar o curso da história para sempre, mudou a vida de muitas pessoas ao solucionar seus problemas. De inventores a empreendedores, vamos conhecer esses indivíduos que transformaram o mundo com a tecnologia. Ada Lovelace é conhecida como a primeira programadora da história. Hoje, é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Mas sua vida foi muito mais do que isso. Ela nasceu em Londres em 1815, filha do poeta Lord Byron e da matemática Anne Isabel Milbank. Ada foi educada por sua mãe, que queria que ela tivesse uma educação científica, pois temia que Ada tivesse a mesma personalidade excêntrica que o seu pai tinha. Aos 17 anos, Ada conheceu Charles Babbage, um inventor e matemático que estava trabalhando em uma máquina analítica, uma espécie de computador mecânico. Ada ficou fascinada pelo projeto e começou a ajudar Babbage em seus experimentos. Foi então que ela começou a escrever suas anotações sobre a máquina analítica. Anotações essas que se tornariam a primeira descrição de um algoritmo de computador. Ainda assim, Ada enfrentou muitos obstáculos em sua vida. Ela lutou contra doenças e também contra os preconceitos de sua época tal que não permitia que as mulheres fossem reconhecidas em áreas científicas. Entre as suas contribuições para o mundo da tecnologia estão as suas anotações sobre a máquina analítica, que serviram de inspiração para a criação dos primeiros computadores. Ela imaginou que a máquina analítica poderia ser usada para além de cálculos matemáticos, podendo criar obras de arte e até música. Apesar dos esforços de sua mãe, a poesia estava no sangue de Ada, que não conseguiu se afastar totalmente do seu lado artístico. Os números e a matemática eram a sua forma de expressar a poesia. Ela chegou a escrever para sua mãe: "Se você não pode me dar poesia, poderia me dar uma ciência poética?" Ada também previu que as máquinas seriam capazes de criar coisas que os humanos nunca poderiam. Uma ideia que ainda é relevante para a inteligência artificial. Em 1979, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nomeou um código de linguagem como Ada, em sua honra. Em 2009, foi criado o Ada Lovelace Day, comemorado na segunda terça-feira de outubro para incentivar mulheres da ciência. Ela também ganhou um doodle comemorativo no dia 10 de dezembro de 2012, data do seu aniversário. Johannes Gutenberg é conhecido como o pai da impressão moderna. Nascido na cidade alemã de Mainz, em meados do século XIV, ele era o filho mais novo de um ourives próspero. Sua vida começou como a de qualquer outro jovem da época, mas rapidamente ele se mostrou interessado em experimentar novas tecnologias. Ao longo dos anos, Gutenberg trabalhou em muitos projetos, desde a criação de novas técnicas para espelhos até a tentativa de fundir moedas de cobre. No entanto, foi com a criação da prensa de impressão que ele alcançou seu maior sucesso. Gutenberg passou anos desenvolvendo sua prensa para impressão, que era baseada em técnicas chinesas anteriores. Ele criou um conjunto de tipos móveis de metal, permitindo que os operadores rearranjassem letras e palavras para criar texto para impressão. Esta invenção mudou a maneira como a informação era transmitida e permitiu que livros fossem produzidos em massa pela primeira vez na história. Com perseverança e muitas horas dedicadas ao invento, a inovação de Gutenberg permitiu que as pessoas compartilhassem ideias e informações mais amplamente do que nunca, levando a um aumento na alfabetização e no conhecimento em todo o mundo. Gutenberg não apenas mudou a forma como os livros eram produzidos, mas também
ajudou a moldar a forma como as pessoas pensavam sobre o conhecimento e a informação. Ele abriu as portas para a era da impressão e, eventualmente, para a era digital que estamos vivendo hoje. A vida de Johannes Gutenberg é uma lição inspiradora também sobre a importância da perseverança e do pensamento inovador. As realizações inovadoras que ele produziu mudaram a forma como vivemos e até hoje continuam a influenciar diretamente nossas vidas de maneiras que provavelmente ele nunca teria imaginado. Edith Clarke foi uma engenheira elétrica e matemática americana que fez grandes contribuições para a engenharia elétrica durante o século XX. Sua vida foi marcada por desafios, superação e pioneirismo no campo da engenharia elétrica. Edith Clarke estudou matemática na Universidade de Vassar, mas ao se formar em 1908, enfrentou dificuldades para encontrar trabalho em sua área de atuação. Ela acabou aceitando um emprego como professora de matemática em uma escola secundária em São Francisco. Após alguns anos ensinando, Edith decidiu buscar novas oportunidades e se matriculou em um programa de engenharia elétrica na Universidade de Wisconsin-Madison, tornando-se a primeira mulher a se formar em engenharia elétrica na instituição. Ela começou a trabalhar na General Electric em 1919, onde fez importantes contribuições para a análise de circuitos elétricos. Em 1921, Edith publicou um artigo inovador sobre a técnica de cálculo, a transformação de Clarke, que tornou possível realizar cálculos complexos em circuitos elétricos da maneira mais eficiente. Esse método foi crucial para o desenvolvimento de sistemas de energia elétrica em larga escala, além de ter sido fundamental para o design e construção de linhas de transmissão de alta tensão. Fora suas realizações da engenharia elétrica, Edith também foi uma defensora dos direitos das mulheres na ciência e na engenharia. Ela atuou como mentora e encorajou outras mulheres a seguir carreira nesses campos. A vida de Edith Clarke foi marcada por desafios e superações, mas ela contribuiu significativamente para os seus campos de conhecimento. Além de pioneira em sua área de atuação, também foi um exemplo inspirador para mulheres em todo o mundo. Alan Turing foi um gênio da matemática e um pioneiro na ciência da computação. Sua vida foi marcada por realizações impressionantes e por tragédias pessoais que o tornaram uma figura complexa e fascinante na história da tecnologia. Turing nasceu em Londres em 1912 e, desde que era jovem, demonstrou habilidades excepcionais em matemática e ciência. Em 1936, ele publicou um artigo seminal que se tornaria a base da teoria da computação moderna. O problema de decisão de Turing propôs um teste para determinar se uma máquina poderia ser considerada inteligente. Esse teste ficou conhecido como teste de Turing e é usado até hoje para avaliar a capacidade de uma máquina de pensar como um ser humano, ou melhor ainda, de ter um pensamento superior ao de um ser humano. Ele liderou uma equipe que conseguiu decifrar o código nazista, uma conquista que ajudou, inclusive, a mudar o curso da guerra. Sua contribuição para a vitória aliada foi crucial, mas ele não recebeu o reconhecimento que merecia por causa do sigilo em torno do trabalho de inteligência. Após a guerra, Turing continuou a trabalhar em computação. Ele desenvolveu a máquina de Turing, um modelo teórico de computador que é considerado a base da ciência da computação moderna. Ele também se interessou pela biologia, propondo uma teoria de formação de padrões que ajudou a explicar como as estruturas complexas dos organismos vivos são formadas. Infelizmente, a vida de Turing também foi marcada por tragédias pessoais. Ele foi condenado por homossexualidade em 1952, quando isso era motivo de condenação, infelizmente. Apesar da tragédia de sua morte, o legado de Turing é enorme. Sua contribuição para a teoria da computação e a decodificação do enigma foram fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia moderna. Sem dúvidas, quando falamos de pessoas que transformaram o mundo com a tecnologia, Alan Turing tem um nome de peso.
Seu trabalho continua a inspirar gerações e pesquisadores. A sua vida, assim também, é um exemplo de perseverança e genialidade.